Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão sobre diagrama de fases, que diz mais ou menos o seguinte: em viagens espaciais, é crucial que os mantimentos sejam leves e ocupem pouco espaço. Falando em viagem espacial aí, gostaria de dar um abraço aí para o Elon Musk, né? Abração aí, velho. Vamos lá, nessas situações, os alimentos não, quer dizer, são preparados por liofilização, olha que interessante, né? E precisam, antes do consumo, ser reidratados e reaquecidos. No processo de liofilização, a temperatura da amostra é reduzida até abaixo de 0 graus Celsius, de modo que toda a água presente congele. Na sequência, a pressão é reduzida até abaixo da pressão do ponto triplo e, finalmente, o alimento é lentamente aquecido até uma temperatura acima do ponto de congelamento, de modo que a água sublime lentamente. Como resultado das três etapas do processo, a perda de até 97% do conteúdo de água. Considere o diagrama de fases da água esquematizado abaixo. Então, eles te deram um diagrama assim, para tu poder visualizar o que está acontecendo. Muitas vezes a URGS já deu, né, uma questão de diagrama de fases sem dar o diagrama de fase, que o cara teve que meio que fazer um rabisco na hora da prova do diagrama para tentar entender o que estava acontecendo. E aí diz que o processo de liofilização acima descrito pode ser representado no diagrama pela sequência de etapas. E aí ele deu três etapas aqui, né, em todas as alternativas. Então vamos fazer o seguinte, né? Se você caiu no planeta Terra agora, né, e não está sabendo, estava dando uma banda aí com o Elon Musk, né? E não está sabendo o que que é o diagrama de fase, então eu apresento para vocês o diagrama de fases da água. Então, toda vez que aparecer essa bundinha aqui, né, tem uma nádega aqui, né, tem outra nádega aqui. Então, repare que uma nádega aqui é sólida, né? Ela é mais durinha, por isso que ela é maior. O maior volume aqui, ó, é a sólida. A outra nádega aqui é um pouco mais líquida, né, mais flácida assim, né? Então, um dos glúteos aqui é líquido, né? Não fez academia. E aqui a gente tem o ponto triplo, cara. E esse ponto triplo aqui, tenta lembrar que é o peidinho, né? Então, a gente tem as duas nádegas aqui, o peidinho que é estado gasoso. Só cuidado que o estado gasoso, ele tem dois caras diferentes, né? Um é o vapor e o outro é o gás. Então, nessa temperatura de 374, a gente chama de temperatura do ponto crítico, ou simplesmente temperatura crítica. Tá, o que é importante a temperatura crítica? Sempre é o ponto mais à extrema direita do seu gráfico aqui, tá? Quem tiver, né, o estado gasoso que tiver acima da temperatura crítica, ele é gás. O estado gasoso que estiver abaixo da temperatura crítica, ele é vapor. E a diferença entre eles está na liquefação, né? Que o vapor liquefaz, né? E o gás não. Bom, antes de falar isso, deixa eu falar então os outros pontos importantes aqui, né? Ó, esse é um diagrama, a única coisa que eu mudei aqui, em vez de ATM, eu estou escrevendo aqui milímetros de mercúrio. É legal você saber que 760 milímetros de mercúrio, né, corresponde a um ATM, que é a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica é de Santos, a pressão atmosférica é de Floripa, de Porto Alegre, beleza? Bom, então, o que que a gente tem aqui? Repare que eu estou aumentando a temperatura na pressão atmosférica, tá? No local que você vive. E quando a gente aumenta aqui de sólido, né? Eu já sei que essa nádega aqui é sólida. Para líquido, repare que eles aumentaram um pouco, mas eles deram um zoom nessa parte aqui, tá? No ponto triplo. E esse zoom foi colocado aqui, né? Então repare que quando está aumentando a temperatura de sólido para líquido, ocorre o fenômeno chamado de fusão. Então por isso que na pressão atmosférica, né, o ponto de fusão é zero. Já aqui está passando de líquido, tem que saber que essa parte que é líquida, né, indo para gasoso. Então, saindo de líquido para gasoso, né? De preferência, né? Vapor, uma vaporização, mais especificamente na ebulição. Se você não lembra nada disso, né? Eu vou pôr um esqueminha aqui. De sólido para líquido, fusão. De líquido para gasoso, vaporização. Então, se eu aumentar a temperatura na pressão constante, né? Vai passar de sólido para líquido, fusão. E aqui vai passar de líquido para gasoso, vaporização. Repare que sempre o líquido vira vapor primeiro para depois virar gás, né? Por isso que o nome do processo é vaporização, né? Não existe um fenômeno físico chamado gaseificação, porque o líquido vira vapor, vaporização, para depois o vapor virar gás. Beleza?
E eu posso ter o contrário, né? Eu posso ter, por exemplo, de gasoso para líquido e líquido para sólido. Então repara, né, que tem essa aqui que é a sublimação. Só que a sublimação, que vai direto do sólido para o gasoso, ela só vai ocorrer, cara, se for abaixo do ponto triplo, quando não existe mais o líquido. Isso a própria URGS já te perguntou uma vez, então eu tinha que imaginar isso. Então a água pode sofrer sublimação? Sim, se ela estiver abaixo do ponto triplo. O que que é o ponto triplo? Olha só, esse ponto triplo aqui é exatamente onde ocorrem os três estados ao mesmo tempo. A gente diz que durante a fusão aqui tem sólido e líquido, tá? Coexistindo. Aqui durante a vaporização, tá? Tem líquido e gasoso coexistindo. Então nesse gráfico aqui, tá? Que eu tenho sólido, líquido e gasoso, a gente chama de ponto triplo justamente porque tem os três estados. Então, esse aqui é o ponto triplo. Tá, e daí? Aí abaixo do ponto triplo, né, nessa região aqui, não existe o líquido. Como não existe o líquido, né, se eu aumentar a temperatura, o sólido vai virar vapor, vai virar gasoso, a gente chama isso de sublimação. Alguns livros vão falar que o contrário aqui é ressublimação, que dá para entender, né, que é o contrário, mas oficialmente é a sublimação para as duas etapas, tranquilo? Se eu tivesse que colocar aqui no gráfico, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Se eu tivesse que colocar a solidificação, por exemplo, você concorda que seria aqui de líquido para sólido, solidificação, então diminui a temperatura. E essa palavra condensação, ela também ocorre por diminuição de temperatura. Então eu posso pegar aqui o vapor, né? Lembrando que o gás é só depois de 374. Então essa região aqui é o vapor e o vapor virando líquido sobre diminuição de temperatura, né? É condensação. Mas eu tenho como transformar vapor em líquido sem diminuir a temperatura? Tem. Sobre aumento de pressão, que ocorre, por exemplo, no botijão de gás de cozinha, né? O botijão lá de gás de cozinha, ele tem exatamente isso. Ele tem um líquido que foi um gás, né? Que a gente diz que é gás liquefeito de petróleo, quando na verdade é um vapor liquefeito de petróleo. Por quê? Porque o vapor é que, sobre aumento de pressão, né? Repara que eu estou aumentando a pressão, ele vira líquido. Já o gás não, né? Porque se eu continuar aumentando a pressão aqui do gás, ele vai até o infinito aqui e não tem mais líquido depois da temperatura crítica. E aí tem aqui um estado superfluido, a gente nem estuda no ensino médio isso. Então, não existe liquefação de gás. Então, a expressão gás liquefeito de petróleo, né, ela é errada, tranquilo? Mas tudo bem, já virou muito comum, né? Legal de saber que não é gasoso, aquilo ali é vapor, tranquilo? Bom, acho que com essa ideia geral, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a questão da URGS, né? Então, nós vamos focar na parte principal, que é o que significa a liofilização. Então, ele diz que a liofilização, a temperatura da amostra é reduzida. Então, se a temperatura está sendo reduzida, só pode ser flecha 1 ou flecha 2, né? De modo que toda água presente congele. Então, a gente sabe que a água geralmente vai estar no estado líquido, né? E para congelar tem que virar sólido. Então, só pode ser a seta número 2, tranquilo? Bom, agora, né, que eu já tenho a água congelada, a pressão é reduzida até abaixo do ponto triplo. Então, como a gente aprendeu que esse cara aqui é o ponto triplo, eu preciso reduzir a pressão. Só tem uma flecha aqui, gente, que está reduzindo a pressão, né? Nem teria outra, que é a 3. Então, reduziu a pressão até abaixo do ponto triplo. Agora eu já estou aqui, abaixo do ponto triplo. E o que, que vai ser feito? A temperatura acima do ponto de congelamento. Ah, então nós vamos aquecer a temperatura acima do ponto de congelamento, né? Eu não sei se ele está falando do ponto de congelamento da pressão atmosférica, mas vai ser por aqui o ponto de congelamento, né? Que é o contrário da seta 2. Então eu vou aumentar aqui a temperatura acima do ponto de congelamento e repare que ele diz que a água vai sublimar e confere realmente, né? Porque vai passar de sólido direto para o estado gasoso, então é isso que está acontecendo na 4. E aí, por isso, nossa resposta aqui fica a letra B. Bom, se você quiser mais dicas sobre essas, né, ou uma lista só com questões de diagrama de fases que já caíram na URGS, cara, isso tem tudo aqui nos links, tá, que estão na descrição desse vídeo. Tem canal no Telegram, tem redes sociais, cara, tem outros links aí, cara, que sempre são atualizados para melhorar o seu estudo e a sua preparação para o vestibular da URGS, né?
Bom, gente, espero que vocês tenham curtido essa resolução aí. Eu vou deixar aqui mais dicas importantes, né, para você se dar bem na URGS. Então, repara nesse vídeo aqui que era incrível para mostrar o quanto a gente consegue te ajudar na URGS, tá? Com 5 questões, com 5 conteúdos, tu mata metade da prova. Verdade, juro. Então, bons estudos aí, forte abraço, tchau.